Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está assistindo a gente, estamos começando agora mais um podcast 3F. O que significa 3F, Michele? Formando família forte. Para você que não conhece, eu sou o Rafael, mas pode me chamar de PH. Essa aqui é minha amada preciosa, a Michele Preciosa. Isso! E hoje a gente está recebendo um casal fantástico aqui com a gente. Tá aqui meu amigo Ivan, minha amiga Mayra. Pra mim, é um casal assim, fora da curva, sabe? Outlier total, você explode a tua cabeça conversando com eles, é por isso que eu trouxe eles aqui para conversar com a gente hoje. E qual vai ser o tema? Você sabe qual vai ser o tema? Sabe, Mayra? Tô esperando, acho que tá todo mundo ansioso. Deus dará o tema, Deus dará tudo pra gente, né não? Tá tudo bem. O foco hoje é justamente a construção de um legado, como registrar a sua história. Para quem não sabe, o Ivan e a Mayra são donos de uma editora, a Radix Editora. E isso tem trazido pra gente um conceito sobre o registro da tua história. O quão importante é você registrar cada momento, cada passo da sua vida. Porque uma coisa que veio à minha mente há um tempo atrás foi justamente que eu não lembrava da história dos meus bisavós. Falei isso com o Ivan um tempo atrás. Eu não lembrava da minha história com meus bisavós e eu perguntei isso para algumas pessoas. E a maioria não lembra. E aí eu cheguei à conclusão porque as pessoas não registraram. Então hoje você muitas das vezes pode não lembrar quem estava perto de você. Mas isso vai ficar para daqui a pouco, deixa eles se apresentarem. Mas antes disso, roda a vinheta! Voltamos aqui agora e eu vou deixar cada um deles falar um pouquinho, se apresentar, falar um pouquinho com vocês, que esse é o primeiro podcast 3F, né? Então vou começar pelos convidados? Não, duvido, minha preciosa primeira amiga. Fazer o quê? Se apresenta, fala um pouco sobre você. Eu sou Michele Preciosa, casada com esse precioso, maravilhoso que Deus colocou no meu caminho, tá? Porque não foi Deus que me deu você. Ele colocou você no caminho. Aí eu pesquei, que eu não sou boba, né? E casada há 13 anos, fizemos agora 19, temos 3 filhas, né? E estamos aqui no nosso propósito, né, amor? Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso propósito? Você sabe o nosso propósito? Eu sei, você sabe? Transformar famílias em famílias fortes. Isso aí. Muito bom, muito bom. E é isso aí. É isso? É isso. Então, palavra meu amigo Ivan. Beleza. Prazer, pessoal. Meu nome é Ivan Nunes. Nós somos casados já há 11 anos. Nós temos 2 filhos, um de 4, outro de 7, Josué e Dudu, alegra a nossa vida, e ainda temos alguns filhos aí por vir. Alguns. Nós trabalhamos juntos, empreendemos juntos e tem sido um desafio. A gente vai cada vez mais falar sobre esses desafios de empreender juntos em casal. É isso aí, gente. E você, amor? Eu sou a mãe e esposa do Ivan, mãe do José. Muito bom, muito bom. Cara, vamos começar então do começo, né? Porque Bora. todo livro ele tem uma introdução. Então vamos fazer a introdução. Por que veio no coração de vocês essa questão do registro do legado? A primeira pergunta que eu tenho é de registrar uma história. De onde surgiu esse desejo, essa coisa no coração de vocês de registrar? A princípio a gente viu como isso era importante. Nunca demos tanta importância para isso até o momento que a gente se viu dentro desse contexto. A gente viu cada vez mais famílias sendo restauradas através de contar histórias e a gente viu como isso então impactava a vida das pessoas. E a partir disso a gente trouxe muito pra gente, né, amor? Isso tem cada vez mais tocado a gente. Por exemplo, nesse momento, se eu falar da nossa família, os projetos que tem, o que está acontecendo, né? Eu chamei a minha família, né, os meus familiares, a minha mãe, os meus tios, para falar um pouco sobre as histórias do meu avô e minha avó, porque eu também não tinha registro dos meus bisavós e nem nada nesse sentido, assim como você falou. Eu estou escrevendo meu livro da transformação com relação a relacionamento e comunicação. Como Perder Amigos em 3, 2, 1 é o nome. Bom nome. Tá bom, mas é um bom nome. Esse é exatamente um nome contraintuitivo, que é exatamente o conceito de você levar para a pessoa pela curiosidade, mas na verdade não vai ensinar a pessoa como perder os amigos em 3, 2, 1, né? Vai trazer um outro contexto, uma outra vertente para você não perder os amigos, o que você precisa fazer. Boa. E a gente tem também um projeto de escrever da nossa família, os nossos filhos, a gente tem falado muito com eles têm cobrado bastante isso, né, amor? Uhum. É isso. Eu acho assim que o mais importante, eu acho que
pegou muito pra mim quando eu comecei a escrever, né? Foi que Deus falou coisas pra mim que Ele não falava em outros momentos. Assim, teve situações onde Deus falou, entra, fecha a porta e não sai. E eu falei pro Ivan, Deus me mandou entrar e eu vou fechar a porta, eu não sei que horas eu vou sair. Porque eu não sei o que Ele tem pra me entregar. E assim, foi no momento que eu não consegui escrever mais, assim, eu não tinha nada dentro de mim. E aí, assim, Deus foi falando e eu escrevi, assim, acho que foi mais de 8 páginas, assim. E foi fluindo, sabe? E assim, nesse processo, eu descobri que o registro tem muito mais importância do que a gente dá. Não só pelo registro, porque eu comecei a entender por que o nosso nome está sendo escrito. Eu comecei a entender por que nossa história é escrita no livro da vida. Nossa. E aí eu entendi que não era sobre o que eu queria contar, mas o que Deus faz no momento da escrita. Sim. E aí, assim, pessoas são transformadas fazendo e pessoas são transformadas recebendo. Então, assim, isso é o que arde muito assim no meu coração, nesse sentido. Da pessoa entender que ela precisa escrever não é só pelo outro. Ela precisa escrever porque ela tem algo que ela não acha que é importante e que vai transformar, não ela, mas o outro também. E aí tem situações que a gente acha que está tudo resolvido, que tá até você escrever. Quando você escreve não tem mais ninguém. Não tem a interpretação minha e do Ivan, não tem a interpretação dos meus filhos. Então, Eu você, e Deus. A escrita cura também. Quando você escreve, você coloca pra fora, a escrita cura. Total. Nossa, fantástico. Você tem a falar o que sobre o registro? O que mais tem impactado é que a gente nunca pensou em escrever livro, né? A gente não achava, Não né? achava. Que tinha essa capacidade. E o que mais me chama a atenção é que, como livros, mudou muito a minha mentalidade. E aí eu fico pensando quando as pessoas lerem o meu. Sobre né? um assunto que quase não se fala. Sim. Né? Você vê muito falando do homem, o papel do homem, Sim. o papel da mulher. Uhum. Você já viu o livro falando de casal? Não. Não. Especificamente, não. Sobre os papéis, não. Não. Sempre separado. É sempre separado. Já vi, na verdade, aquele... não é do Cerbasi, não. Como é que é o nome daquele? É o... Como casais inteligentes, quer Quem ser quer juntos. ser junto, É, já do vi. Gustavo Cerbasi. Cerbasi, né? Isso, Gustavo Isso eu já Cerbasi. vi já. Tem casais inteligentes que querem ser juntos e tem um outro que eu tinha visto também sobre essa questão, mas agora não me vem à cabeça. Mas enfim, mas nesse contexto... E a gente não fala do maior investimento, que Mas é isso, relacionamento em casal, entendeu? Se a gente pega esse investimento e aí vamos pegar esse livro de Cerbasi mesmo, é muito bom. Sim. Só que se a gente pega e vai trazer só com um cunho de investimento... Só que é um conceito único, né? É um conceito sobre Sim, finança, né? só finanças. E aí, o investimento é assim, a finança não funciona se sua caixa estiver quebrada. Não. Não. Nada funciona, nem sua empresa. Né? Nada. Ivan tá aqui, a gente empreende, então se sua casa não estiver bem, a sua empresa não vai estar bem, isso é fato. Para você que está assistindo, tenha isso na sua mente, pega esse código, porque se a sua casa não vai bem, os seus negócios vão pior ainda. É Sim. quase que certo que vai quebrar. Tá? Falando claramente aqui, a verdade é essa. Tem uma frase que eu ouvi no último fim de semana e eu tenho aplicado ela cada dia e usado como meu mantra, que nenhum sucesso vale ser construído com os escombros da sua casa. Então, isso é algo tão forte no empreendedorismo, porque assim, senão você vira só sócio. Olha para aquela câmera ali e fala isso de novo para a galera fixar. Não, é isso mesmo. Isso é um hack absurdo. Repete essa, vai. Ó, nenhum sucesso vale a pena ser construído com os escombros da sua casa. Isso é forte demais. Você tem que gravar isso daí e levar para sua vida mesmo. Fantástico. E assim, dentro desse conceito hoje, na casa de vocês, na vida de vocês, nas empresas de vocês, não é só a escrita que trouxe esse desejo de registrar, não é só através da escrita. Né? Vocês falam muito sobre viver. Antes de registrar, você precisa viver, né? Sim. E se você não tiver essa experiência, então agora eu quero entrar muito na questão da experiência. Como vocês desenvolvem essa experiência com os filhos de vocês, da escrita? Porque vocês estão escrevendo um livro em família, certo? Uhum. E aí como é que vem essa questão? Como é que traz para uma criança? Como é que traz esse conceito do registro para a criança? Porque a criança quer brincar, quer correr, quer fazer algo. Como é que vocês trazem isso para a consciência da criança? Primeiro é muita conversa. Todo o conceito do meu livro a gente aplica na vida, porque é relacionamento. Enquanto você vai se relacionando, você vai tendo abertura suficiente para trazer
ali as histórias, para trazer a liberdade que eles têm de falar. Então, eles nos cobram de, vamos gravar, vamos escrever, vamos fazer e tudo, porque é exatamente o que a gente vem construindo dia a dia neles. Sim. É um contexto onde a gente vai dando liberdade suficiente para falar sobre qualquer assunto. Tanto que a gente entende muito forte, isso já faz anos, né, amor? Eu acho que mais de 6 anos já que a gente entende que a maior intimidade de um casal, ela não é o momento sexual de fato. Sim. Porque é o momento onde o casal pode entrar em qualquer assunto, pode entrar e sair e ele não briga. Porque pode ter pontos de divergência ali e tudo mais, mas você consegue dialogar. E aí, com isso, é a mesma coisa que a gente aplica para os filhos. Porque, assim, como é criança, né, e eles têm um tem 7, outro tem 4. Então, é uma diferença considerável. Sim. O que nós fazemos? A gente grava. Então, é muito natural para eles. Em vídeo. Então, eu gravo e aí eles ficam se vendo, daí eles volta, mãe, conta. Então, então se torna uma brincadeira, entendeu? Legal, então, por isso que eles falam, tipo, mãe, nós vamos terminar o livro? Porque eu gravei uma série, deu acho que uns 4 dias, assim, seguidos, e a gente tem que continuar fazendo. Mas, assim, depende um pouco da nossa rotina, né? Mas eles ficam pedindo, porque é divertido, porque daí eles lembram. Então eu falo, filho, quando você chegou? E assim, esse livro, a gente contando desse processo de adoção, como foi pro Josué, que, né, já era nosso filho biológico, e aí era único, se tornou não único. E como é pro Dudu, que não teve família, foi rejeitado 3 vezes, e aí chega pra uma família que tá com ele 300%, entendeu? Sim. Então, assim, tem a visão do Dudu, a visão do Josué, a nossa, e é muito divertido. E a gente traz isso, né? O Ivan lê com eles toda noite, então conta a história, interpreta. Então a gente traz esse processo de escrita durante a rotina. Então não é assim, vou escrever. Igual ontem ele chegou, o Ivan tava aqui fazendo as coisas, aí ele falou, mãe, vou lá ler o seu livro. Ele cata meu livro pra ler, tipo assim, pelo menos umas 3 vezes na semana, porque se minha mãe tem o livro, entendeu? Então assim, pra eles já é algo... marcado, né? Então assim, com esse registro da escrita, você acredita então que automaticamente, ele vendo que você escreveu, ele escrevendo junto com você, automaticamente as gerações que vão vir a partir dele, não somente vão escrever, mas vão saber de todo o legado que vocês deixaram também, né? Sim. A gente também, da mesma forma que o Ivan está fazendo com a família dele, a gente tem vontade, né? Principalmente, ainda não apresentei a proposta para eles ainda. Principalmente com a Mas se vocês estiverem assistindo, tá feita a proposta. Principalmente com a avó do Rafa, porque toda vez que a gente vai na casa dela, eu amo conversar com ela só conta histórias. As histórias. E ela tem história do bisavô dela, que era de Portugal, e a gente fica falando, ela precisa fazer um livro, porque as meninas não vão ouvir essas histórias, porque ela já está, né, numa idade... Ela tem 87 anos. Eu falei, ela precisa registrar. Na verdade, a gente precisa ir lá e registrar essas histórias. Nem Exatamente. que seja a gente gravando, a gente produzindo, a gente fazendo, mas a gente precisa fazer ela contar essas histórias, né? Você vê, Mária, que para ela é muito importante. Não, ela não. A história da família dela, e é tão importante que toda vez ela conta a mesma história. E nem importa ser repetido, juro pra você. Eu escuto com a gente escuta porque... Sabe o que acontece? A gente não quer contar a nossa. Exatamente. Porque a gente fica pensando ou no que o outro vai achar, ou que não é quem boa, vai se interessar ou o que eu vou contar, uma coisa que eu passei lá no sítio. Só que o que passou no sítio é que te construiu hoje. Não, e amiga, da mesma forma que ela tem esse amor por contar, né, da história dela, a gente não tem esse mesmo amor. E a gente pensa que a gente não vai ajudar ninguém, né? Então, assim, quando a gente entrou nessa frequência daqui, a gente pensa assim, nossa, o Rafa já fala assim, não, você precisa fazer um livro, eu preciso fazer um, depois a gente vai fazer junto. É um box, a gente já tem esse projeto já. Na verdade, a ideia vai virar projeto que tirar da cabeça. Tem 2 histórias e depois uma só, né? Então, assim, são muitas coisas que a gente tem que colocar pra fora. E a gente tomou noção disso, depois que a gente começou a ter essa frequência daqui, de como é importante a gente contar. E assim, vai ficar registrado, né, amiga? E isso que eu acho importante também é vocês registrarem agora. Sim. É registrar o que está acontecendo. Sim. E assim, pega um caderno e vai contando o que Deus está te falando, qual a experiência. Esse dia Deus me falou isso. Porque na hora que você for voltar e se for escrever, gente, tem pessoas que estão nessa fase precisando disso, entendeu? O Dudu chegou e me abraçou ontem, a gente brincando lá com um trenzinho, não sei o que, ele falou assim, mãe, você é a melhor mãe do mundo, você é a melhor mãe da minha vida. Aí eu anotei lá, dia tal,
falou isso, você é a melhor mãe da minha vida. Porque você só tem ele. Não, e é engraçado, né? Na infância ali, o neném quando nasce, existe aquele diário do bebê, né? Uhum. E aí você vai registrando quando deu o primeiro passo, quando deu... E por que a gente para de fazer isso, né? Por que você não dá prosseguimento nisso? Então você que é mãe, você que está ouvindo a gente aqui, além de curtir aqui, aperta o joinha, dá um like pra gente aqui, passa a registrar não só a fase do bebê, sabe? Passa a registrar cada momento, cada fase. E hoje em dia é engraçado, a gente registra em vídeo, né? Mas quantas vezes você volta nesse vídeo pra ver? Sim. Não vê. Imagina você deixa na rede social e você nunca volta mais. Não tá voltando. Vai pro rolo do feed, acabou, tá lá embaixo, foi pro fundo do poço. Imagina seu filho chegando na sua casa daqui 20 anos, você senta com ele e fala, filho, vem cá, ó, olha isso aqui, olha essa história, olha isso quando você falou isso. Olha o que você vai trazer pra ele. E depois, quando a gente, se for, aquilo que vai ficar, que não seja um livro, gente, que seja um porta-retrato com um cenário, escreva, sabe? Porque depois na hora que você senta pra compartilhar aquilo, você gera um momento em família que não acontece hoje. Porque quando eu chego na casa, né, dos nossos pais, minha mãe tem pilhas de fotos e tudo, e cata e mostra, hoje isso não acontece. E pra quem não sabe como começar a escrever, qual é a dica que vocês deixam aqui? Primeiro a gente precisa achar aquela história que mais te marcou. Você acha essa história que mais te marcou e parte dela. A partir daí você vai resgatando as suas memórias. Porque sempre tem uma virada de chave. Todo mundo tem uma virada de chave. Certeza. Todo mundo. Quando me fala sobre essa frequência daqui, até para quem está assistindo às vezes não sabe que frequência que é essa, né? Porque a gente tem uma história muito parecida, né? Morávamos em outro lugar. Nós viemos do Paraná, vocês vieram do Rio de Janeiro. E a gente entendeu que era o momento de vir para outro lugar. A gente veio parar em Alphaville, então. E realmente a questão do convívio, ambiência com outras pessoas e tudo mais leva a gente a ter outras experiências. Então todo mundo tem uma virada de chave. Essa foi uma virada de chave, um ponto chave na nossa vida. É essa história que você quer contar? Não, tem uma história que mais me marcou, foi outra ainda. Então vai para essa. A partir daí você começa então a desenrolar a sua história, o seu livro de fato. Você começa em tópicos, escreve tópicos. Aí você pega essa história que te marcou e aí você vai, por exemplo, divide em 8 temas. Vamos lá. 8 fases. Vamos fazer ficar fácil então. Você fala, então, listar ali pelo menos ali 5 histórias ali que você mais te impactou. É isso que você mais te marcou? Vida, né? Você e aí desde a tua infância até hoje. Hoje, eu e a Michelle é muito fácil, né? Foi o dia que eu sentei com ela e confessei, tive um desejo no meu coração, falei, ela já vinha conversando comigo há algum tempo sobre isso. Ela fez primeiro esse processo comigo, de sentar comigo e confessar pra minha vida. Durante toda a minha vida eu vivi algumas coisas que eu não me agrado e eu preciso confessar para alguém para ressignificar isso na minha vida. Você acredita que eu ontem estava mexendo no Google e eu achei a mensagem dessa época? E você mandou para mim assim a mensagem. Eu sei que você registra isso. Não, tá registrando. Tá registrando agora ainda. Ele colocou, eu vou botar para você. Conta. Na mensagem, olha pra lá e conta. Na mensagem ele fala assim, eu sei que você tá desse jeito porque eu não quero confessar pra Foi exatamente isso. Amor, eu lembrei na hora de tudo que a gente passou, aqueles 2 meses, tá lá registrado. Eu falei, cara, tá aqui, porque eu falei pra ele, mano, que as mensagens que me impactam no WhatsApp, eu tiro print e fica lá no Google. Inclusive tem uma que eu vou postar hoje no Instagram. Cuidado. Se vocês querem saber mais coisas, a Michelle é preciosa. A Michelle é preciosa. Eu vou postar, Rafael. Só não bota no destaque, por favor. Agora. Então, essa história que ele está contando, realmente, nossos 13 anos de casado, foi mais Mas daí, na verdade, momento, quando eu sentei e confessei pra ela, foi a nossa virada de chave, né? Foi a hora que tudo ali naquele ponto, porque eu vivi uma vida completamente diferente da vida que eu vivo hoje. Na verdade, agora 8 anos, né? Antes a gente falava em 7, né? Agora 8 anos depois disso, depois de ter confessado pra ela tudo isso ali, de ter tudo começado a se resolver, porque começou 8 anos atrás. Mas essa confissão, esse ato de confessar, de sentar com ela, de orar, da gente ressignificar entre nós, ali, entre casal, e zerar, vamos colocar de zerar, vamos zerar a conta e começar tudo de novo, fazer do jeito certo, fazer do jeito que a gente acredita, deixando para trás, não rejeitando aquilo que a gente viveu com nossos pais, com a nossa primeira família, mas deixando para trás e retirando só aquilo que vai beneficiar a gente e seguir para uma nova rota, vamos? Aí ela, vamos.
E aí naquele momento a gente sentou, a gente chorou, e eu conversei para ela ali, e ela orou por mim, eu chorava muito. Foi algo muito forte, foi algo muito forte. E quando eu fiz essa oração com ela, que eu confessei ali, virou a chave. E isso aconteceu de 20 para 21, 31 de dezembro de 2020 para 21. Eu sentei com ela, tomei uma decisão. Na verdade, eu fiz prova com Deus. Se você não quer mudar a sua vida, não faça prova com Deus. Se você não quer mudar a sua vida, não prove a Deus. Porque ele já provou lá na Bíblia que isso acontece. Então, tá a dica aí. E eu fiz prova com Deus e ele confirmou no meu coração, confirmou na hora que era para eu fazer de fato isso, e eu fiz. E quando eu fiz, virou essa chave. Ver essa mulher sentada na minha frente, eu confessando para ela coisas absurdas que eu vivi durante a minha vida, anterior a ela e junto com ela até. Quando eu confessei isso para ela, e ela sentada me olhando, calma, serena, em paz, eu falei, não é a mesma esposa que eu casei, não é a mesma mulher que eu conheci que está na minha frente. Michele é essa, Brasil? Não era, de verdade. E ali virou essa chave. Para mim foi fantástico. Aí você fala o que, Mara? Pega dessa parte aí. Aí você pega, amiga, o momento onde a gente decidiu confessar, a gente escolheu não divorciar. Ponto. Sim. Aí eu começo daí. Foi fácil decidir confessar? Como foi? Como eu ouvi? Depois desse processo, do 0 ao 100, para onde fomos? Da onde estávamos? Para onde chegamos? Aquilo que construímos a partir da verdade. Entende? Daí a gente consegue extrair muita coisa. Já entrei. Ainda bem que tá gravado, que eu vou pegar esse negócio de é uma coisa, assim, me arrepia. É natural, né? É da minha veia, não tem jeito. Eu falo que não é, mas é. E aí, você pega isso, de cada tópico desse, você escreve um parágrafo. E você vai, vamos supor, você dividiu em 8 subtemas. Desses 8 subtemas, você vai escrever um parágrafo. Sim. Depois, você vai voltar naquele parágrafo que é mais fácil para você falar. O Brasil é ao vivo, não precisa ser na ordem. Ensinando ao vivo aqui, preste atenção. Isso aqui, ó. É ouro, isso é ouro. Isso vai aqui... ser vendido, tá sendo entregue de graça. Você não sabe o valor que tem nisso aqui que ela tá te entregando agora. Foca no que ela tá falando, amigo. E nenhuma construção é de graça. Presta atenção. Aí você pega isso. E aí você vai escrever um parágrafo e aí você volta, mas você não precisa voltar na ordem. Sim. Você volta na onde o espírito está fluindo melhor em você. Então, mas eu vou começar no último, depois eu vou pro primeiro, vai. As pessoas têm uma dificuldade... Mas não fica fora de ordem se você fizer assim? Porque tem pessoas para organizar. Você não precisa se preocupar com a correção textual, com revisão, com preparação, tudo isso, mas a editora vai fazer por você. O que você precisa é contar a sua história, é deixar fluir, é colocar para fora. A dificuldade das pessoas de como começar é criar uma dificuldade que não existe. Porque você começando, você vai saber que não tem essa dificuldade. Mas você vai travar no meio do caminho? Vai. Porque vai chegar um momento que vai ser muito íntimo. Entendeu? Tá tudo bem. Você deixa fluir, você respira, separa, vai fazer outra coisa. Aí você pesquisa mais sobre o assunto, vai ler alguma coisa que vai te dar um insight, senta com seu esposo, compartilha. Na hora que você compartilha com alguém, ele vai me dar um insight e vai falar, não, pô, era isso. Tinha alguma coisa ali que eu precisava. Dá para outra pessoa ler parte do que você já escreveu. E a cada experiência é diferente. Na editora tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que fazem isso. Sim. Legal. Muito massa. E isso tudo aqui é muito massa, né? Aqui, o nome do podcast é 3F, né? Formando Famílias Fortes. E eu vejo esse tipo de coisa aqui dela, assim, e eu acho muito massa esse talento dela de trazer as histórias das pessoas e mostrar como é fácil fazer. Clareza, né? Dar clareza. E isso que é legal, porque assim, cada um se complementa. Sim. Quando a gente fala aqui como que ela é, como eu sou, cada um tem as suas qualidades ali e o jeito que agem. Então, eu, por exemplo, eu não tenho essa habilidade que ela tem, mas aí dentro do nosso contexto eu organizo muito da nossa vida, da nossa empresa, de como a gente vai fluindo nas coisas. E aí é uma construção de uma família forte baseado no que um complementa o outro, que falta em um complementa o outro. Na verdade, nada flui se ele não estiver junto, entende? Eu tenho hoje muito claro pra mim, e é uma coisa que eu tenho falado, a gente tem conversado muito, né, sobre família e tudo, que não faz sentido eu construir nada que ele não esteja na frente. E não faz sentido ele não dar direção para fazer alguma coisa. É um conceito certíssimo, porque na minha visão, eu falo muito só em casa, tem muitas pessoas que enxergam com uma visão errada, que falam que atrás de um grande homem tem uma grande mulher e as pessoas querem corrigir, contextualizar, e eu não estou aqui defendendo machismo ou feminismo, nada disso.
Mas o contexto é que as pessoas falam, ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Amigo, desculpa, minha mulher vai sempre estar atrás de mim. Minha esposa vai estar atrás de mim, porque eu sou escudo. Se ela é uma mulher forte, de uma família forte, ela tem a força capaz de segurar esse escudo que eu sou. Só ela tem capacidade disso. Então ela vai estar atrás de mim sempre. Quem tem que tomar a primeira porrada sou eu. Quem tem que estar na frente sou eu, porque eu e ele. Quem está na frente da família é ele, porque quem tem que aguentar a porrada é ele. A pressão quem tem que sofrer quem é ele. Vocês têm que estar tranquilos para fazer somente aquilo que vocês foram chamados para fazer. Essa é a minha opinião, a gente conversa muito sobre isso. E assim, eu não tinha essa clareza. Assim, e é muito doido, porque eu não tinha nenhuma clareza. Para quem tá ouvindo e não sabe, né, quem tava na frente da editora era eu. Sim. Até eu entender que tava pesado demais, porque eu tava fazendo algo que não era pra eu fazer. E aí, assim, não foi fácil largar o osso, viu, gente? Não foi. Mas eu entendi que era um osso meu, não era um osso de Deus, entende? Era um osso do meu ego, do meu controle, de tudo que era meu. E aí isso vocês dois agora no conceito de vamos estar aqui no Calma, podcast. só uma coisa pode aí. falar, completa aí. Eu falei, e aí olha que ridículo, né, gente? Tem hora que a gente é ridículo. Eu falo, Deus me ama muito mesmo, porque tem hora que eu falo umas coisas que não precisa. Aí eu peguei e falei, Deus, mas tá tudo bem, ele pode tocar, mas ele não sabe vender. Eu falei, a alma do negócio é vender. Aí ele me entra numa reunião e um cara, no meio do nada da reunião, falou assim, eu quero fazer um livro. Ele falou, não, no final da reunião a gente conversa. Ele gastou 20 segundos pra vender. Foi. Eu tava do lado nessa hora, eu vi. Aí Deus falou, ele sabe fazer tudo que você acha que ele não sabe, é que você não deixa ele fazer. Uau! Nossa. Então, assim, eu tenho aprendido a deixar ele fazer tudo que ele precisa fazer. A gente só vai saber se o outro sabe fazer ou não se a gente deixar o outro fazer, né? Incrível isso. Isso é forte demais. Muitas vezes ali as mulheres vão falar assim, não, meu marido não se posiciona, não sei o que e tal, mas tem deixado? Tem realmente largado esse osso? É isso aí. Né? Muitas das vezes, então, vocês acreditam, até você confirma se você concordar, por favor, que o fato das mulheres não permitir, das esposas, mulheres ali, não se permitirem sair da posição de frente ou querer estar ao lado do marido ali a qualquer preço, a qualquer custo ali, então atrapalha nessa questão também da formação de uma família forte. Sim. Impede, eu acho. Eu acho que mais do que atrapalha, impede. Porque, assim, atrapalhar é algo que vai por um tempo e eu acho que é impedimento mesmo. Ele não avança porque você está fazendo o que não precisa fazer. Boa. E detalhe, né, amiga? O mais louco disso tudo é que estamos impedindo e além disso, a gente critica. Então, assim, é doideira isso, né? A gente critica o cara que não faz, mas ele é um lerdo, ele não corre atrás, ele não faz nada, mas eu também não largo o osso para liberar, para fazer. Então, assim, a gente fica nos dois lados. Na verdade, então, você diria, então, que naquela época, então, era você queria que fizesse do seu jeito. Sim. E se não fosse do seu jeito, não estava bom. Exatamente. O Brasil, ela confessou. Obrigado. Vai dar pra Jamais falarei. Não, mas é Por isso que hoje, ó, liberei. Quando isso acontece, quando essa liberação, quando houve essa liberação por parte da Michelle, ela largou o osso, assim, não foi fácil para mim também, porque eu estava muito acostumado e era muito confortável ter alguém no controle e você simplesmente fluir no que era necessário. Quando você passa a ser totalmente responsável pelo prover, pelo realizar, pelo agir, por tudo que tem que acontecer, amigo, é você e você. E aí você vê que de fato você é capaz de fazer muito mais do que você acreditava que era até, né? Às vezes a gente se limitava tanto, falando, não, o que ela está falando vai dar resultado, a gente dava resultado, mas nunca saía daquele teto, né? Sempre chegava naquele teto, você ficava impedido de progredir ali, e pra mim está sendo fantástico. Senão eu não estaria nem aqui, velho. Não estaria nem aqui, eu só mandei mensagem pra ela hoje, ó, gravação do podcast hoje, 3 horas. Eu tô aqui. Tá aqui. É isso aí. Não, tem não. Eles falam, a gente tá aqui. Não precisa. Tem que ser desse jeito. Natural. A gente tem que ser no natural. É assim que funciona. Tem uma imagem muito legal, assim, e ela é famosa já há bastante tempo. É uma mexerica e um alho, onde o gominho da mexerica tá cabendo ali, encaixa perfeitamente, mas não quer dizer que é o lugar. Nossa. E é esse o esquema, não quer dizer que a mulher consegue fazer, a mulher consegue cuidar da casa, consegue fazer tudo que ela quiser. Consegue, não adianta falar que não consegue. Ela consegue, mas ali é de fato o lugar. E aí a gente entra num ponto de que
hoje fala muito sobre conforto, né? Estar na zona de conforto e tal. E aí, eu nunca tive lá. Mas de verdade, mesmo que seja mais confortável. Hoje a gente vê um monte de cara ali com 40 anos, morando com os pais e tudo mais. Mas quer dizer que essa zona de conforto é confortável de fato? Não é uma enganação. É uma enganação. Que tipo de problema que causa um negócio desse? Que transtornos emocionais que gera? Então você gera uma porrada de coisa que aí vai encadeando ali cada vez mais problemas. Um problema chama outro problema. Então quando você tem um cara que se posiciona diante dos seus filhos e a sua esposa, os seus filhos vão ser formados do jeito correto. Basicamente isso. Senão fica tudo deturpado. Senão as mulheres, as meninas começam a ser formadas de uma forma diferente, os meninos da mesma forma. E automaticamente... Isso reflete nos nossos, não tem jeito. Ontem a gente tava conversando e aí o Ivan fez uma pergunta pro Dudu e o Dudu devolveu a pergunta. Sim, que a gente ensina ele a fazer perguntas. Os dois, eu tava lá na sala e falei, gente, de onde veio esse menino? Aí o Ivan falou assim, até eu fiquei impactado, deu uma travadinha, depois eu respondi. Por quê? Porque a gente tá formando homens, a gente não tá formando moleques, a gente não tá formando meninos. E se alguém tiver incomodado, sinto muito, entendeu? Tem mulheres que estão sendo criadas para serem mulheres. É porque nós temos 3 filhos também. E tem a Isa, que já tem 20 anos, tem a Manu de 6 anos e a Helena de 1 ano e 9 agora, né? E aí é muito massa, porque a Manu fala da sua criança. Eu falei, não, querida, você é uma mulher em formação. Acorda para isso. E quando eu instalo na cabeça dela o tempo inteiro, né? E a Bíblia fala, inculca na cabeça do teu filho, né? Porque é justamente esse fato. Se eu não mostrar para ela que o casamento, que o fato de você ter um marido, de uma família forte, tudo isso é bom, ela nunca vai querer desenvolver e levar esse legado para frente. Ou até mesmo vai acabar deturpando cada mensagem que receber e a porta de entrada vai ser sempre fora de casa. Entende? Então, eu ouvi algo que faz muito sentido, né? Que o nosso reino, né? A gente replica na nossa casa um consulado do reino dos céus, né? Isso foi fantástico. O nosso amigo Herbert Carlos, um beijo pra você, mano. Ele falou isso esses dias e pra mim, nossa, isso explodiu minha cabeça quando ele falou isso. Eu absorvi isso e tô tomando posse dessa palavra para cada vez mais a gente conseguir aplicar isso lá em casa. Porque se a nossa família entender que a nossa casa tem que replicar aquilo que é ensinado no nosso país de origem, que é o céu, que é o reino de Deus, amigo, a gente não para mais. Aí as famílias fortes vão entender. Sim, exatamente. A gente volta pra essência, né? Exato. A gente voltar pra Gênesis, princípios. a gente volta pra Eva, querendo um lugar que não era dela, mandar no que não era pra mandar e passando o que era pra passar. Exato. E a gente volta pra aquele lugar que é estar naquele lugar. Entende? E Então, assim, não uma tem série a de ver coisas. sobre feminismo ou Machismo, feminilidade, né? ou machismo, que não é mesmo porque um não é contraponto do outro, né? O feminismo Não. é culpa do machismo, Não é. as pessoas usam Não é. isso, mas não é. Isso Então, pode até ser tema para um outro podcast aqui, a gente traz de boa para vocês aqui, mas não é a mesma coisa. Então, assim, gente, é muito mais fácil, assim, sabe? Flui É leve, muito né? melhor. É leve. Eu falei assim, até comentei com as meninas no Shark teve, eu falei, gente, eu falava pro Ivan, você vai mandar isso? Você vai mandar essa mensagem? Você não vai gravar esses stories? Você não vai não sei o quê? Ele não fazia nada. Nada. Eu acho que ele falava, você tá mandando, agora que eu não vou fazer. Nossa, mas... Gente, eu parei de Tem como falar, ser ele igual. grava o negócio, eu vou falar um negócio, ele já fez, eu falo, nossa. E isso tá muito ligado ao perfil. Eu tenho falado porque eu tenho estudado muito sobre isso e eu vejo a importância, né? Quando você fala de relacionamento, você tem que conhecer o outro, você tem que saber qual que é o perfil comportamental do outro. Isso é importante. Dos seus filhos é importante você saber. Sim. Então eu sei o perfil comportamental dela. Ela nessas situações foi descobrindo o meu. Foi descobrindo que se ela pôr pressão ali... O perfil do Ivan em 3, 2, 1. Exatamente. Ela entendeu que não adianta eu pôr pressão ali que aí ele vai espanar, porque vai ser aquele turrão que vai falar, agora que tá mandando, agora que eu não vou fazer mesmo. Eu detesto ser mandado. E é assim, se você sabe o que tá do outro lado do perfil, fácil, né? é muito mais fácil. Você descobre o que ele não gosta. Se você já não faz isso, é meio caminho andado para dar certo. Eu sei que ela não gosta, você sabe que ela não gosta. E quando a gente evita essa zona de desconforto, automaticamente você consegue ter um outro olhar. Na verdade, quando você raciocina melhor sobre isso, né? Eu sei que ele não gosta que eu trate ele dessa maneira. Tomei esse posicionamento. Que tipo de pergunta eu posso fazer? Que forma eu posso perguntar de uma maneira diferente que não vai atingir ele e gerar um confronto? Porque conflito é sobre ideias, confronto é com pessoas, entende? Então isso é muito massa trazer. Se você vive conflitos na sua casa,
é algo sadio se você souber como falar. Porque quando você muda uma vírgula no contexto do que você fala, vira um confronto. Parece que você está indo contra a pessoa. Afrontando. Exatamente. Não é afronta, né? E é isso, porque assim, ele nesse período, gente, a gente não vai dizer que são tudo flores, não. Mas nesse período, ele falou coisas que me machucaram. Coisas que me doeram, mas me doeram não é porque não era verdade. Me doeram porque eram verdade. E aí eu preciso ir para a palavra entender que eu precisava me humilhar. Pra eu entender aquilo que ele tava falando. E aí eu falava, não, meu ego tá gritando demais. Porque eu queria ter razão, não é isso, mas era. E aí por isso que me doía. E aí assim, tipo, ele tá tendo coragem de me falar que é. E é nesse ponto que a gente entra na intimidade. Sim. Dele poder olhar pra mim e falar realmente o que ele tá vendo. E ele falou, você quer controlar tudo. Uma vírgula. Você quer mandar ele falar, não, vai fazendo assim. A estar do seu lado às vezes é pesado. É fácil pra gente ouvir isso? Nossa, duvido. Não é. Só que assim, instalou em mim uma outra percepção dele e de mim. Porque nesse momento o Espírito Santo me falou, que foi até que eu comentei com vocês, ele falou, não fala nada. Agora não é hora de você falar nada. Só ouve e absorve. E se eu tivesse falado ou respondido ou qualquer coisa naquele momento, eu não teria absorvido o que ele estava querendo me dizer. Entende? E assim, é muito mais tranquilo, que a gente consegue falar de qualquer coisa. Qualquer coisa. Assim, não importa se tiver com dinheiro, se tiver sem dinheiro, se tiver problema. Não tem, ele pode falar e tá tudo certo. Aí é o princípio da direção, né? Eu lembrei da autoescola, ela falou isso agora, esses 3 passos aí, eu lembrei logo da autoescola aqui, não sei por que pôs na minha cabeça. Totalmente aleatório. Mas é o ver, pensar e o agir no trânsito, né? Sim. Aí você escuta, você absorve, e aí você consegue praticar aquilo dali, né? É o mesmo princípio disso daí. Então é muito massa, porque se você não escuta e quer logo debater aquilo dali, ouvir mais, né? Já dizia o sábio, né? Ter 2 ouvidos e uma boca, já porque, né? Já se sabe, né? Muito massa isso. Amor, complementa alguma coisa que você quer falar? Eu complementando o que a Maia falou, Deus falou muito comigo quando estava nessa transição de deixar do controle, né? Sim. Deixar você viver sua vida, mentira. Agora sim ela entendeu. Deixa eu viver a minha vida. A vida é você. Mas é porque assim, ou você segue a direção que Deus está dando, ou Sim. você vai seguir a sua direção. Então, muitas das vezes a gente não quer escutar o Senhor porque a gente não quer abrir mão daquilo que a gente pensa e acredita. Não, e tem algo que você fala que é fantástico. quê? Se você quer seguir a sua direção, você está fazendo com a força de quem? A sua força. E aí fica o quê? Pesado. Muito. Então, todas as vezes que a gente quer, você vai para a palavra. Então, a palavra estava bem explicadinha. Você não quer ouvir a palavra, está seguindo você não está seguindo a Deus. Já vai ficar pesado. Aí vira fardo, o casamento fica sacrificado, filhos sofrem, tudo fica pesado. E aí, quando você vai hoje conversar com a juventude não quer casar. A juventude não quer ter filho. Entendeu? Então, por quê? Porque dá troca de papel, a gente não quer ceder, a gente não quer abrir mão, não quer deixar o marido viver o que tem que ser vivido. E isso é perceptível na real, Não, né? claro, Porque igual a gente real. estava conversando agora há pouco com um adolescente, ele falou isso. E aí você vê assim, mas não é algo, por quê? É porque é isso que ele está vendo. Ele falou, eu ouço as pessoas falarem Que não é bom casar. que não é bom. Então, assim, não é só o que está sendo Não vivido, tá ouvindo a gente. mas o que está Não tá sendo ouvindo. falado. Agora vai ouvir. Mas é doido isso, porque se você tem noção das coisas. E quando a gente também conversa, né, amiga, com algumas mulheres, elas falam que é pesado Não. sair e deixar o controle. Totalmente. Tipo, elas falam que não vê o marido tomando atitudes, mas também não quer abrir mão. Não, e Elas não querem sair do faz controle. no lugar. E não é só isso, é incrível, porque não vou dizer senso de justiça, nada disso, mas querer estar no controle é terrível. E eu lembro até de um caso quando a gente trabalha com aconselhamento de casais, para quem não sabe também, mas eu lembro de um aconselhamento que a gente estava dando lá na igreja, naquela jovem, que você percebeu que ela estava com o semblante caído, e Michele foi até ela. Uma visão que a Michele tem é clínica, o olhar da Michele é clínico. Eu costumo dizer que eu posso estar no meio de 1 milhão de pessoas, ela me acha, isso é certo. E foi incrível, porque foi algo que nós já tínhamos passado, e essa jovem trouxe, eu não estou te perguntando, parece uma coisa boa, mas são pequenas coisas que estão, sabe, machucando a gente. E ela era casada há pouco tempo com ela. E aí ela falou assim, cara, é um cesto de roupa suja, eu só peço pra ele, tira a tampa e coloca a roupa dentro do cesto.
Mas não, ele tem o prazer de jogar a roupa suja em cima do cesto, não tira nem a tampa. Aí eu falei, E o que é mais desculpa. fácil? Aí eu falei pra ela, desculpa, eu posso te ajudar agora. Talvez não seja a solução que você queria, mas eu posso te ajudar. Você vai fazer o que eu tô falando? É algo muito sério que você vai ter que fazer. Ela já regalou o olho assim, ficou olhando. Aí eu falei assim pra ela, você quer saber o que tem que fazer? Arrasta pra cima, não brincadeira. Falei pra ela assim, pega e some com a tampa desse cesto. Automaticamente a roupa vai cair dentro. Se o problema é a tampa, você acaba com um problema. Não cria um novo. Ela, gente, eu não tinha pensado nisso. Não seja a tampa do cesto do seu casamento. Tira essa tampa, joga ela fora. Joga no lixo, some com ela, taca fogo. Mas não seja, não coloque, não deixe que uma tampa de um cesto seja um problema para o seu casamento. As pessoas criam um problema, né? Sim. E é isso que o Ivan falou. O que a gente tem aprendido é focar na solução. Uhum. Se eu olhar para Exato. o problema, eu caio. É Exato. fato. Não. Agora, se eu olhar para a solução, acabou. Ainda mais num contexto desse, né, amor? A gente tá vivendo empresa e casa o tempo todo. A gente nunca teve tão próximo, assim, tanto tempo. Meia-noite a meia-noite. Né? É 24/7. A gente tá 24/7 junto. Então é muito fácil você muitas vezes focar no problema e aí você vai gerando cada vez mais problema e a hora que você vê, você tá viciado em Entra no problema, automático, né? viciado em estresse, viciado em um monte de coisa. A gente tá falando de coisas que a gente viveu. Boa. A gente tá falando de coisas que os nossos filhos sentiram reflexo. Os nossos filhos sentiram reflexo. Então, o tempo todo a gente tem que estar fazendo essa autoanálise. A gente tem que olhar pra gente e falar, a gente tá ok? Beleza, então vamos seguir. Ah, não estamos ok. Vamos achar o que não tá legal e vamos resolver. Vamos pra solução. Esse é o ponto-chave ali para você ter ali essa harmonia dentro de casa. Se você tem essa harmonia dentro de casa, reflete para tudo que você for fazer. Fantástico. Se não for assim, E a as gente coisas conversa não muito, fluem. assim, muito. A gente conversa o tempo todo, semana inteira, é uma doideira. Sim. E resolve as coisas e vai, entendeu? O problema é que eu acho que os casais não conversam porque eles querem se defender. É porque Então não não é tem diálogo. a intimidade que o Ivan falou lá. A unidade, Isso, né? Quando você não tem a intimidade de um diálogo, amiga, Aí, pode tá. fazer sexo toda hora, É. todo tempo, cada momento, que não vai resolver. Sim. É bem Tem que isso. ter intimidade, você tem que ter uma abertura, você tem que falar assim, amor, posso falar? Tem hora que a gente entra nos conflitos lá em casa, que o Rafa vai falar assim, mas eu precisava conversar com você agora. Aí eu olho pra ele e falo assim, amor, Não tô boa pra isso. eu tô sentindo que se você falar comigo, vai dar bem? Você pode esperar um pouco? Deixa eu digerir o assunto, depois a gente conversa. Aí ele, tá bom. Depois a gente vai conversar. Flui naturalmente. O negócio Sim. funciona, o negócio. Pronto. Então, assim, foi simples. Era isso. resolveu. Pronto. É tudo muito simples, É isso. só que as pessoas É. complicam, né? Uhum. Isso. Então foi Exatamente isso. isso. É isso. Estamos no caminho no final, mas a pergunta que eu não quero calar então. Escrever um livro, registrar a sua história, o seu legado, transforma famílias em famílias fortes. Com certeza. Transforma casas em lares. Sim, com certeza. Eita. Sem sombra de dúvida. Essa é a Sim. mensagem. Transforma história em legado. É isso aí. Eita, temos um nome, surgiu 2 livros aqui. Muito bom. Agora, vocês querem fazer alguma pergunta? Eu não abro para vocês ainda, fica à vontade. Pode fazer pergunta agora. Eu e o Michel estamos aqui agora, à disposição de vocês. Não, a gente quer agradecer pelo convite. A gente tem passado bastante tempo juntos aqui Verdade. e nós sabemos da família de vocês, o exemplo e tudo mais. Massa. E de fato agradecer aqui, esse tempo foi muito massa. Obrigado. Muito bom. É isso aí! Eu quero mais vezes. Isso, com certeza. Pessoal, para quem não sabe agora, eu vou fazer um merchan, né? Fazer aquele jabá, tem que fazer, né? É para você que não sabe de onde nós estamos falando, nós estamos aqui na Central Rádio, nos estúdios de podcast da Central Rádio. Nós temos aqui diversos eventos, diversas coisas que acontecem, temos um espaço para palestra aqui também. Se você que é palestrante, se você quer fazer um evento, se você quer fazer qualquer coisa, a Central Rádio hoje está aberta para que você loque o espaço, faça o seu evento, faça o seu lançamento, faça um mega evento aqui. Está tudo aberto para você. Estúdio de podcast também disponível, estúdio maravilhoso aqui para você poder fazer o seu podcast, fazer sua live se você quiser, gravar seu conteúdo. A gente está aberto. Temos aqui do lado também, do outro lado aqui da Central, aqui, um espaço de coworking ali para você, maravilhoso de trabalho ali. Então, se você que tiver interesse também, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, dá uma olhada aqui embaixo do vídeo, vai ter aqui um link para você acessar e se cadastrar, receber um contato nosso, fazer perguntas, tirar dúvidas, fica à vontade, tá bom?
Redes sociais para que as pessoas achem vocês nesse mundo digital tão enorme que assola a gente aí. Instagram, eu sou o Ivan.Nunes. E o meu é amai.nunes. Amai com Y. Amai com Y. Amai, não é Amai com Y, não. Tem Y no final de mais. É isso aí. Amai.nunes, é isso? Isso aí. É isso. E o Você? da Radix? O da Radix é @Radix Editora. Radix Editora. Muito bom. O meu é a Michelle Preciosa. Michelle, eu amo ouvir isso. Michelle Preciosa. Tem outra entonação, né? Gente do Só céu. me chamem de Preciosa. O meu é eusouRafa.ph. Segue lá, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda no nosso direct lá. A gente está aqui para atender vocês a serviço público. Estamos aqui. Deixa os comentários aqui, faça perguntas aqui embaixo. Se tiver alguma pergunta para eles, eu vou direcionar para eles. Faça pergunta na caixinha de perguntas que eles vão fazer. A gente vai acabar aqui, já vai fazer uma caixinha de perguntas para vocês ali. E vamos para cima. E não se esqueça, a sua família importa, a sua história importa. Então vamos começar a construir o legado agora. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, tá bom? É isso aí. É isso? Aí. Deixa eu olhar. Forte abraço. Obrigado. Tchau, tchau.